Mês de abril é considerado o abril literário e é importante essa temática para motivar aos cidadãos ao hábito da leitura. Nós conversamos com a professora Patrícia Itaibelli, que falou sobre algumas ações importantes relacionadas a essa temática. O Abril Literário é um mês para lembrar a importância da leitura, da literatura na vida e no nosso cotidiano, né? A gente consome muitos livros, muita literatura e a gente não toma ciência disso. Por exemplo, nas músicas, nos filmes, a gente tem essa importância da literatura, né? Em um mundo que pouco se lê e pouco se discute, a literatura ela consegue abrir mundos. E quando a gente fala da literatura infantil, por exemplo, que é o que a gente mais trabalha no Abril Literário, é justamente que mundos a gente quer criar, né? Quais livros a gente quer que as crianças leiam, quais livros que a gente está propiciando essas crianças. Um livro, ele é uma porta aberta para vários mundos, várias construções, e é onde a criança consegue viver de uma forma mais segura, eu diria até, conflitos internos. A gente conheceu, quando a gente era criança, vários contos de fadas que a gente ouviu dos nossos avós, dos nossos pais. Eu posso citar, por exemplo, o livro de Perrault, que é Contos da Mamãe Ganso, que são os contos que a gente conhece como Cinderela, Branca de Neve, o Patinho Feio, que tem conflitos reais e conflitos muito sérios na vida humana, mas que são trabalhados na literatura de uma forma que a criança vivencia aquilo sem vivenciá-lo de fato, mas ela consegue resolver aquele conflito a partir da literatura. Se eu pegar, por exemplo, o caso do Patinho Feio, hoje eu posso começar a trabalhar sobre o bullying, que é de Anderson, né, que ele começa a falar personagens reais, conflitos internos e conflitos sociais. Ele fala o Patinho Feio. O Patinho Feio, ele sofre bullying durante sua infância. Quantas crianças a gente tem na escola que não sofrem esse tipo de bullying? E como que a gente trabalha sobre isso, né? O que é se transformar um cisne? É ficar bonito na aparência ou você amadurecer enquanto pessoa e se tornar plenamente quem você deveria ser? Você passa por vários conflitos na vida, mas chega na fase adulta, você consegue passar por esses conflitos e consegue amadurecer e transformar esse conflito em algo positivo, né? No caso, a beleza do cisne. Aí, se eu pego, por exemplo, a Pequena Sereia, que tá todo mundo vendo no cinema hoje em dia, que hoje é negra, né? E a gente fica falando por que a Pequena Sereia é preta e não é branca, ruiva e tudo mais. Mas é para trazer justamente essa identidade atual. Quais são as crianças que a gente tem no Brasil hoje em dia? As crianças que a gente tem no Brasil são crianças pretas, com cabelo afro, cabelo trançado, crianças que precisam se identificar. A Pequena Sereia, ela não se identifica, por exemplo, no seu mundo, mas ela consegue, com conflito com os pais, com os familiares, ela consegue crescer e amadurecer e ir atrás do seu sonho. O sonho dela, muita gente até fala que era se casar com um príncipe. Não, o sonho dela era ser humana. E o que é esse ser humano? O que é você ser uma pessoa humana, né? Então, esses conflitos que a gente vai trabalhar com a Pequena Sereia, por exemplo, no final do livro, ele não termina como no conto de fadas que a gente descobriu da Disney, ele termina diferente. Mas aí, spoiler, eu não vou falar pra vocês como é que ele termina. Pra você criar um hábito de leitura, por exemplo, pra uma criança, não basta dar um livro e faça que ela leia. A gente tem que criar o hábito a partir do exemplo. Então, o pai pegar um livro, pegar um jornal. Às vezes a gente fica muito antenado ao celular, as crianças veem a gente usando o celular, só que, por exemplo, a gente pega um desenho animado de um celular, de uma tela, Galinha Pitadinha, por exemplo. As crianças, elas aprendem a falar olhando a movimentação da boca. E aquele movimento robótico da tela, do celular e tudo mais, as crianças não estão falando corretamente as palavras hoje em dia. Porque essa movimentação de observar a boca do adulto conversar, do adulto contar a história, ele não tem. Então, eles não sabem abrir a boca para falar corretamente. Então, o hábito do celular, a gente está atrofiando muito a criança, né? Antes a gente quebrava a perna, subia em árvore, a gente tinha os músculos mais fortes, porque a gente fazia atividades esportivas que nos gastavam mais, né? A gente ficava encantado com o Monteiro Lobato e as peripécias de Pedrinho, de Emília e tudo mais, porque a gente via a nossa história infantil ali naquele retrato do Monteiro Lobato, no sítio do Pica-Pau Amarelo. E hoje em dia, quais são as brincadeiras que a gente tem com as crianças? A gente não vê as crianças brincando de espadinha, brincando de guerreiros, porque a literatura nos faz imaginar e nos faz criar. E a gente queria ser super-herói igual os contos de fadas, igual as histórias, até os HQs, os doramas, que hoje em dia tá bem no sucesso, né? Mas o que a gente está entregando para essa criança? Às vezes o celular para pegar e
passar o tempo. E quando a gente poderia entregar o livro, poderia entregar uma literatura de qualidade para que essa criança se desenvolvesse plenamente como ser humano, tanto física, quanto emocional, quanto psicológica. E o livro, ele proporciona justamente isso. Quem é da nossa época, da década de 90, 2000, lembra muito bem que a biblioteca era o nosso único espaço de conhecimento, de fazer trabalhos, né? A gente pegava os livros da biblioteca, copiava lápis, copiava caneta, tinha aquele tempo que a gente tinha que devolver os livros. E quando veio o boom das bibliotecas escolares dentro das escolas, eu lembro que foi emocionante, porque era uma salinha que vieram poucos livros, livros que não tinham nenhuma ilustração bonita, mas a gente tinha um espaço para colocar aqueles livros e colocar essas histórias à nossa disposição, né? E a biblioteca é justamente isso. Muita gente acha que a biblioteca ela é a guardiã do conhecimento, que é um movimento de silêncio, que não se pode conversar, que não se pode gargalhar, mas assim, pessoalmente falando e como leitora ávida, eu não consigo ler um livro e ser indiferente àquele livro e ficar com cara de pastel lendo um livro. Eu tenho que rir, eu tenho que chorar, eu tenho que comentar com alguém aquela história que ela é tão gostosa de se ouvir que eu preciso falar para as pessoas. E aí, quando a gente fala de bibliotecas, a gente precisa de uma programação que seja animada, que seja fantástica para as crianças estarem dentro daquele espaço, né? Então, por isso que eu falo, olha, pai, mãe, leva na biblioteca. A Biblioteca Pública Municipal de Juína, por exemplo, ela tem 3 espaços maravilhosos, que é um só para criança, cheio de brinquedos. E eu acho impossível uma criança ler um livro sem pegar um brinquedo e começar a fazer um personagem, falar que é a Cinderela, começar a contar histórias com aquele personagem. Então, a Biblioteca Pública Municipal de Juína, ela tem esse espaço com os brinquedos, com as coisas todas ali, para que as crianças possam se sentir parte da história. E a Biblioteca Jovem, que eu acho, assim, que é um espaço que é o QG da juventude, né? Que é um espaço preto, é um espaço que tem a literatura jovem, que vai falar de espadas, que vai falar de reinos, que vai falar de encantamentos. É um espaço para a juventude se sentir à vontade, para ficar ali, para marcar um rolê, para tirar umas fotos e para estar junto com a galera ali. Então, a biblioteca, ela é um espaço que potencializa o conhecimento. É um espaço de disseminação das artes do conhecimento, né? E quando a gente perde uma biblioteca, quando a biblioteca ela é morta, que ela é silenciosa, a gente perde muitas pessoas que poderiam estar se encantando. E quantas pessoas bem-sucedidas a gente tem na sociedade hoje que usou a biblioteca como espaço de saber, porque às vezes não tem dinheiro para fazer a aquisição do livro, mas ela pode participar da biblioteca escolar, ela pode estar na biblioteca pública municipal, que faz a carteirinha e entrega por delivery o livro. E isso acontece só aqui em Juína, não tem outro lugar no país que as pessoas recebem o livro como delivery. Então, assim, a gente tem que potencializar os nossos momentos da leitura que tem aqui em Juína. Patrícia, você falando sobre toda essa temática me fez lembrar de uma perda bastante significativa essa semana, que foi a morte do Ziraldo, né? Poxa, tipo assim, a gente cresceu com o Ziraldo, o menino maluquinho, pra mim, assim, ele é o retrato da criança brasileira, porque é uma criança que vivia fazendo, aprontando, criando mundos. E o Ziraldo, a gente até tem umas discussões, assim, bem fortes, né? O que é literatura, o que não é literatura, porque ele trabalha com os quadrinhos, né? Que no Brasil é conhecido como quadrinho, quando a gente vai para os Estados Unidos é HQ, então tem essa diferença muito grande, né? O Brasil inventou o quadrinho, com a Turma da Mônica, com o Ziraldo. Então, esses contos que são colocados são historinhas curtas que você coloca no jornal e a criança vai lá justo naquela sessão. E o Ziraldo começou a potencializar o menino maluquinho a partir disso. Depois nós vimos os livros didáticos e tudo mais, essa questão, né? E o Ziraldo, ele inventou um mundo tão próprio do menino maluquinho, que é justamente o sonho de toda criança, de ser amada, de ser adorada, de ser ouvida. E nessa literatura ele coloca isso. Aí eu posso citar a Turma do Pererê também, que fala do folclore de uma forma muito linda, tão assim, infantil, e que às vezes a gente quer colocar tanta coisa adulta para o mundo da criança e esquece esse lado da molecagem, esse lado de subir um pé de jabuticaba e comer jabuticaba, esse lado de botar uma panela na cabeça e inventar que você é qualquer outra coisa. A professora muito maluquinha, que é uma professora que traz ideias assim para uma sala de aula que são fenomenais. Então, uma perca muito grande quando a gente perde um poeta, perde um autor, a gente não perde apenas uma pessoa, a gente perde inúmeros mundos que foram criados. E isso é transversal, transgride a nossa imaginação humana. A literatura e o livro, ela surge justamente para fazer que a gente sonhe. E quantos sonhos a gente está perdendo, né, quando a gente perde um autor?